Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Hoje a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Nosso tema para toda semana continua o mesmo. Do alto da glória resplandece a esperança da cruz. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Quem me acompanha pelo YouTube, dá seu joinha, seu like, se inscreve, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, Santo Inácio de Loyola nos orienta. Peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a leitura do profeta Samuel, no capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, de 4 a 5, de 12 a 14 e o versículo 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer ao nosso servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 88, 89. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. A segunda leitura está na carta aos Romanos, de Paulo, capítulo 4, versículo 13, versículo 16 a 18 e versículo 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, é a promessa de Deus. E continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Essa tua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Mateus capítulo 1, versículo 16, versículo 18 ao 21 e o versículo 24a. Jacó gerou José, o esposo de Maria, o qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de José foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi,
Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje chegamos a mais uma solenidade de São José, pai adotivo de Jesus. A humanidade de José o fez grande. Apesar de nós não termos nada escrito, muita coisa escrita sobre José, mas é o seu silêncio que fala muito mais alto. Abaixo de Jesus e de Maria, o José, que teve a oportunidade, que teve o direito de chamar Jesus de meu filho. José é amado pela Virgem Maria, José enriquecido, capacitado, escolhido pela força do Espírito Santo para formar essa família. Hoje a segunda carta de Samuel, lá no capítulo 7, a palavra do profeta vai dizer que a descendência de José, a descendência de Davi, a descendência de Judá é dada também a José. Porque o reino de José será um reino espiritual. E a tradição cristã sempre aplicou esse texto dedicado a Jesus. E José, na genealogia bíblica, genealogia de Davi, é o último a descendência eterna, que cumpre a profecia. Como diz o Salmo 88, 89. Eis que a sua descendência durará para sempre, eternamente. E Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar da participação de Abraão na vida de José também. Com a paternidade de Isaac e José com a paternidade de Jesus. E a liturgia, mais uma vez, aplica esse texto a José. O elogio de Paulo a Abraão é também o elogio a José, o esposo de Maria. Ele foi submetido a duras provas, mas fez dele mais adotivo de Jesus. E a sua justiça alcançou a todos. Como é que está a sua justiça diante da sua esposa, seu homem, o varão da casa? Colabora com ela, ajuda no crescimento espiritual e da particularidade da sua casa. José, ele colaborou com a genealogia do céu, se colocando disponível ao plano da salvação, porque confiou na bondade de Deus. Deus deu a Abraão uma grande descendência, mais numerosa do que a areia do mar. José também tem essa geração espiritual. Todo o universo celebra o seu sim, a sua aceitação para que o plano de Deus se realizasse. O plano de Deus que se realiza na cruz, na força da ressurreição. Hoje, Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver uma parte da genealogia de José. E ele que vê Maria, Maria recebe a mensagem do anjo, vai contar para José. José que vê a barriga de Maria crescendo e diz assim, não é meu filho, e agora? Mas como ele era um homem justo, olha só como é interessante a justiça. Ele era um homem justo para não colocar Maria numa condenação de apedrejamento. Ele assume as dores de Maria. Ele diz, vou embora para que ela não morra. Vou embora para que ela não sofra. Vou embora
porque eu amo ela. O amor é isso. Às vezes nós abdicamos de muitas coisas por amor. O amor a Maria, no amor de José, é muito lindo. Deve ser o nosso amor também. Por isso ele não denuncia Maria. José acreditava que o Messias, pela força do Espírito Santo, tinha concebido o ventre de Maria. E o anjo fala para José: José, não abandone Maria. Ela foi escolhida por Deus para trazer o projeto da salvação de toda a humanidade pecadora. Aceite José. José aceitou, porque sabia que o Filho de Deus, prometido para salvar o mundo, ia contar com a sua colaboração. Jesus, ele é justo, porque aprendeu de José que era justo também. Jesus era orante, porque aprendeu de José, ele era um homem orante também. O testemunho de ser orante, junto da palavra de Deus, deve ser seu e meu também, para que os nossos filhos possam continuar esse projeto de Deus até a eternidade. Você é uma pessoa orante? Estamos na quaresma agora, o silêncio, esse momento contemplativo nos ajuda muito a estarmos diante de Deus. Ter feito silêncio, a orar, e parado um pouquinho para rezar pela sua família, pelo seu emprego, pelos seus parentes que estão doentes. A oração, esse período quaresmal, ele é muito, muito importante. Você falar com Deus do amor que você tem, do amor que Deus te deu. Então, peçamos a Deus, nesse dia de hoje, a graça de eu e você pedimos à Sagrada Família que ela interceda por nós e que nos conceda a graça da obediência, a graça da prontidão, a graça de estarmos sempre juntos uns aos outros, ajudando o outro a ter mais vida, uma vida com justiça social, onde haja comida, onde haja pão, onde haja moradia para todas as pessoas. E São José, Pai adotivo de Jesus, decida por nós, por todas as nossas petições, para que a graça de Deus habite no meu e no seu coração. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Viva São José!